Você já deve ter ouvido aí da sua avó ou da sua mãe que é melhor você pegar o casaco antes de sair de casa para não pegar friagem. Ou então que é melhor não estalar os seus dedos porque isso engrossa as articulações. Mas será que isso é verdade? No Sem Frescura, eu tiro suas dúvidas sobre os ditados populares. Sabe aquela frase, leva uma blusa para não pegar friagem? Eu tenho certeza que você já ouviu ela dos seus pais ou dos seus avós, não é mesmo? Mas será que passar frio pode te deixar doente? Sendo curta e grossa, a resposta para isso é Não. passar um pouquinho de frio não é algo que vai te deixar doente. E aqui eu tô falando sobre aquele friozinho leve de quando você esquece a sua blusa em casa. E não de situações extremas, já que a exposição prolongada ao frio pode causar hipotermia. E aí sim, ela pode causar até uma parada cardíaca e te matar. O problema é que em situações de clima frio, vários fatores paralelos à temperatura podem fazer com que você fique doente. Vamos dar um exemplo. A tendência em dias gelados é que as pessoas se juntem em lugares fechados. E aí você junta a aglomeração, o lugar fechado e os vírus que causam a gripe e o resfriado e que circulam mais no inverno. Pronto, você tem um combo perfeito para te deixar doente. De qualquer forma, tanto a gripe quanto os resfriados, assim como as doenças respiratórias como a pneumonia, elas dependem de um agente infeccioso para acontecer. E esse agente pode ser vírus ou bactérias. Sem eles, não importa a temperatura, ninguém vai ter uma doença do tipo. Há também quem diga que o frio faz com que a nossa imunidade fique mais abalada. Na verdade, o problema maior aqui é que a baixa umidade deixa as nossas vias aéreas mais secas e propensas a infecções, ou até mesmo a quadros de sinusite e rinite. E o choque térmico, hein? Será que se a gente sair de um ambiente muito quente para outro muito frio, vai causar algum problema para nossa saúde? De maneira geral, sair correndo do banheiro pro quarto só porque você esqueceu a toalha não é algo que obrigatoriamente vai deixar você doente. Aqui, o risco maior seria em situações muito extremas, o que poderia causar, por exemplo, variações abruptas da pressão arterial. De qualquer maneira, a relação entre o frio e ficar doente depende mais de um conjunto de fatores do que um motivo isolado. Então, fiquem sossegados. Esquecer a blusa em casa vai no máximo te causar algum incômodo ou até uma bronca quando você chegar em casa. Pagu, para de mexer na planta. Olha minha blusa. Vou ficar bem quentinha. Quando alguma amiga minha me fala que não tem cólica no período menstrual, eu confesso que eu morro de inveja. Porque assim, no meu caso é morte mesmo, de fato, e me entupi de analgésico. Mas por que será que tem tanta diferença entre as mulheres nesse quesito da cólica? Bom, a explicação está num hormônio chamado prostaglandina. É ele que promove a contração do útero para que o nosso sangue seja eliminado durante a menstruação. E é isso, né? Enquanto algumas mulheres liberam menos, outras, como eu, devem liberar toneladas, né, desse hormônio. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. E quanto mais desse hormônio a gente tem no corpo, mais a gente tem cólica e os sintomas, né, clássicos da menstruação, como vocês devem saber, que são distensão abdominal, dor e inchaço nos seios, dor nas costas, dor de cabeça, constipação ou excesso de gases, insônia, falta de concentração. Ai, gente, enfim, é tanta coisa que assim, difícil, é muita sofrência. E se você tá no grupo das produtoras de prostaglandina em escala industrial, não tem jeito, o melhor a se fazer, se for muito intenso, é procurar um médico. E outro motivo para você procurar especialista quando as cólicas forem muito fortes é porque elas também podem ser sintomas de alguns problemas, como pólipos, mioma ou endometriose. Considerando que esse não seja o seu caso, há outras maneiras de amenizar esses sintomas aí Um pouco chatos. Além do uso de analgésicos e anti-inflamatórios, como é o meu caso, você também pode usar anticoncepcionais para amenizar aí essa dor horrível. E olha que doido, quem fuma e quem tem ansiedade tende a ter mais dores aí nesse período. Mas Gabi, e aquelas receitas de vó como evitar sair com o cabelo molhado ou andar descalça? Bom, não existe uma comprovação científica para os ditados de vó.
Mas os médicos repararam que o frio pode sim aumentar as nossas dores. Talvez porque as temperaturas mais baixas contraem os nossos músculos e, acabam piorando as cólicas. O melhor a se fazer, então, é ficar bem quentinho nesses dias, já que, não tem explicação científica, mas, por que não é mesmo? E fora isso, alguns hábitos também podem ajudar a reduzir esse sintoma, como a prática de atividades físicas, sim, elas diminuem, yoga, acupuntura, meditação e, obviamente, a alimentação. E o ideal é a gente evitar alimentos inflamatórios como bebida alcoólica e gordura. Sinto muito, não sei, dá uma vontade de comer doce, sabe? Quando a gente tá menstruada. Mas é isso, gente. Essas são as dicas. Obrigada, Val, pelas dicas. Beijo. Para algumas pessoas é quase como uma terapia. Já para outras, tipo eu, é uma aflição sem tamanho. Sim, eu estou falando de gente que estala os dedos. Odeio, gente. Me dá uma ciricutico, fica assim, ó. Você jura? Nossa. Mas você sabe a causa desse estalo? Por incrível que pareça, não há um consenso médico sobre o que causa esse tipo de barulhinho muito escroto. E olha que os estudos existem há mais de 50 anos. A teoria mais aceita para explicar o estalo é o barulho das bolhas do líquido sinovial sendo estouradas. Esse líquido fica entre as nossas articulações. Isso explicaria, por exemplo, porque a gente não consegue estalar os dedos por vezes seguidas, até porque teria que se formar uma outra bolha pra gente estourar. Outras razões possíveis seriam questões que variam de pessoa para pessoa. Por exemplo, os ligamentos muito rígidos ou as articulações muito móveis. Mas mesmo com análises de ressonância magnética, não se chegou a uma conclusão. De qualquer modo, a facilidade para fazer isso vai de cada um e muda de acordo com a idade. É por isso que algumas pessoas parecem uma metralhadora estalando os dedos e outras mal conseguem fazer isso. E por falar em estalar os dedos, você já deve ter ouvido por aí que isso deixa as articulações da mão mais grossas, que pode causar artrose. E por aí vai. Bom, antes de qualquer coisa, eu vou acabar com esse mito. Estalar os dedos não faz mal. Infelizmente, porque eu falava isso o resto da minha vida. Falava pra todo mundo, gente, não estala, faz mal. Estalos nas articulações são, em geral, comuns e não representam algum problema para sua saúde. O que pode significar que há algo de errado é ouvir rangidos nas articulações, tipo dobradiça de porta, sabe? Isso se chama crepitação articular, o que pode significar osteoartrite, calcificação ou até que existem corpos soltos dentro da sua articulação. Caso isso aconteça com você, é melhor procurar um ortopedista. E tá liberado, gente. Estala os dedos por aí, irrita todo mundo, entendeu? Dá aquela aflição em todo mundo. Quem é o seu arqui-inimigo? O Thanos do Vingadores? Os boletos pra pagar? Ou o leite? Acredite se quiser, muitos diriam que é o leite. Não negue, eu sei que você tomava o seu achocolatado antes de ir pra escola, mas o leite se tornou um vilão de uns tempos pra cá. Afinal, será que ele faz mal mesmo? Para algumas pessoas, ele realmente causa um desconforto, mas eu vou explicar por quê. O leite tem a lactose, um carboidrato que só é absorvido e transformado em fonte de energia com a ajuda da lactase, que é uma enzima. Só que algumas pessoas têm deficiência ou ausência da lactase, e aí elas têm o que todo mundo conhece como a intolerância à lactose. E aí, se você tem intolerância e consumir mais lactose do que o seu corpo aguenta, esse açúcar vai ser fermentado no seu intestino, causando flatulência, diarreia, distensão abdominal ou cólica. E não é pouca gente que tem isso não. Estima-se que 40% da população adulta tenha intolerância à lactose. Além disso, há quem tenha alergia à proteína do leite. Nesse caso, o sistema imunológico reage toda vez que essa pessoa ingere algum derivado do leite. Os sintomas de quem tem alergia são mais graves e podem gerar manchas vermelhas pelo corpo, inchaço nos olhos e na boca, vômito, falta de ar e até choque anafilático. Realmente, os adultos não precisam necessariamente de leite, só que ele é um alimento saudável, rico em proteína e cálcio. Aliás, as quantidades que a gente encontra de cálcio no leite são dificilmente encontradas em outros alimentos. Para se ter ideia, o indicado é que um adulto consuma uns 1000 mg de cálcio por dia. Um copo de 200 ml de leite tem 300 mg de cálcio. Para você conseguir a mesma quantidade em alimentos de origem vegetal, seriam necessárias uma concha grande de feijão, 6 colheres e meia de sopa de brócolis,
3 colheres de espinafre e 1,5 de couve refogada. E isso tudo só para 300 mg de cálcio. Mas para quem tem intolerância, alergia, for vegetariano ou vegano, enche esse prato de folhas verdes, tofu, gergelim e molho tahine. Link do veganismo na bio. Pro resto das pessoas, não, gente, o leite não é vilão. Os boletos são muito mais assustadores, acredite. A barba está na moda já faz um tempo, sei lá, desde os primeiros séculos. Mas de uns tempos pra cá, ela começou a fazer parte de todo um look. É só dar uma andada no seu bairro e ver quantas barbearias gourmets apareceram por aí. Bem, se você faz parte da população masculina que cultiva aquela barba de lenhador, já deve ter ouvido por aí, ou melhor, pela sua mãe, que a barba é um treco sujo. E o pior, há quem diga que no meio de toda essa sujeira da barba pode haver até coliformes fecais. Mas será que isso é verdade? A gente falou com especialistas e parece que a resposta é não. Não é não. Falei errado. A gente falou com especialistas e, na verdade, não há um consenso sobre a teoria da barba suja. Alguns afirmam que não importa você lavar ela ou não. Por ela estar em contato com a saliva constantemente, o ambiente úmido é propício para a proliferação de micro-organismos. Ainda de acordo com esses especialistas, os homens que passam a mão na barba com frequência acabam levando várias vezes ao dia bichinhos a essa região. E nessa criação podem ter fungos, parasitas e até bactérias, inclusive a E. coli, que é aquela da flora intestinal. E isso, obviamente, só poderia ser evitado com a barba raspada. Mas calma, não vai sair atrás de uma lâmina para cortar a barba agora. Isso porque também tem especialistas que dizem que não há problema nenhum manter uma barba mais recheada. Afinal, haveria pouca diferença entre os pelos faciais e o cabelo. Então seu cabelo também tá cheio de cocô. E olha que doido, como argumento, a teoria é que se fosse algo que fizesse realmente mal ao ser humano, a evolução já teria tirado a barba da gente. Alguns, inclusive, apontam que cultivar um visual lenhador pode até ser benéfico, principalmente para aqueles que têm foliculite e sofrem com o pelo encravado toda vez que fazem a barba. Mas isso é claro para quem faz a higiene da barba corretamente. Esses especialistas afirmam que para isso, o ideal é cuidar da barba como você cuida do seu cabelo, usando shampoo ou sabão para fazer a limpeza. E como saber se a barba tá suja mesmo ou não? Bom, eles dizem que a única forma é olhar para ela e ver se tem algum resíduo aparente. Outro sinal que a sua barba demanda uma certa atenção é ficar de olho na pele. Se ela tiver algumas manchinhas vermelhas, pode ser que você tenha dermatite seborreica. Isso pode causar descamação, provocando a popular caspa. Nesse caso, é melhor procurar um dermatologista. Desde que o mundo é mundo, a gravidade tá aí pra jogar a gente no chão. E vamos ser sinceros, vai dizer que você nunca levou um belo de um capote e voltou pra casa com o joelho todo ralado. Nessas horas, bate a dúvida, será que é melhor eu cobrir o machucado ou deixar ele respirar? Os especialistas consultados divergem sobre esse ponto, mas há prós e contras sobre o uso de curativos em escoriações e pequenos cortes. Quem é a favor dos curativos salienta que cobrir o machucado protege ele de novas infecções. E, nesse caso, a ferida também ficaria úmida, o que facilita a formação da casquinha, que todo mundo quer tirar. Mas não devia. Já quem é contra o uso de curativos fala que justamente esse ambiente úmido pode prejudicar a cicatrização. Round 1. Fight! Mesmo assim, caso o ferimento tenha alguma secreção, há um consenso que o uso de gaze ajuda a secar essa meleca. O tipo de curativo vai depender do tamanho da ferida, mas o geralzão é lavar com água e sabão e colocar bom e velha gaze com esparadrapo. Ela também ajuda a evitar que o machucado fique raspando nas roupas, por exemplo. Mas esse curativo deve ser trocado com frequência para evitar que as infecções aconteçam. A discordância acaba quando o assunto vira pomadas e cremes cicatrizantes. Isso porque esses produtos realmente aceleram a cicatrização. Já naquelas feridas que parecem estar levemente infeccionadas, as pomadas com antibióticos são mais indicadas. Seja lá qual for o caso, fica o alerta. Nada de gastar o tubo inteiro da pomada em cima do machucado e fazer toda aquela melequeira. O ideal é só usar uma fina camada e só colocar o curativo para ele não entrar em contato com a sua roupa. De qualquer maneira, tudo que eu falei só vale para machucados leves. Se a situação parecer mais grave ou o machucado tiver uma infecção mais feia, é melhor correr para o hospital.
Eu tenho aqui uma pergunta um pouco íntima. Você já fez o número 2 hoje? Queria muito falar, você já cagou hoje? Se sim, qual posição foi? Mano, não dá. Se sim, por acaso, em qual posição você ficou? Eu tenho quase certeza que você vai responder sentado, como se estivesse numa cadeira. Mas você sabia que essa não é a posição ideal para fazer cocô? É mesmo, é? Pois é, existe sim uma posição recomendada pelos especialistas para aquela hora que tudo que resta fazer é atender o chamado da natureza. Nessa hora, o ideal é ficar com os joelhos numa posição acima do nível dos quadris, como se tivesse de cócoras. Para isso, você pode usar um apoio para os pés, como um banquinho ou algo assim. E isso não é à toa. Essa posição provoca um relaxamento dos músculos do assoalho pélvico e do músculo pubo-retal. O resultado é que você vai fazer menos força na hora de mandar a encomenda. A diferença, na verdade, vai ser mais sentida para quem tem constipação e sofre para ir no banheiro. Nesse caso, usar a posição em que as pernas ficam mais elevadas pode ajudar, mas se a constipação for mais frequente e séria, é melhor ir no médico. Alguns especialistas, inclusive, dizem que ficar com as pernas elevadas ao fazer cocô pode ajudar quem tem fissura anal ou hemorroidas. Ainda assim, não há um consenso sobre os benefícios dessa posição. Então, dificilmente vai haver uma recomendação médica universal para que todo mundo vá fazer o número 2 desse jeito. De qualquer maneira, a não ser que você tenha algum problema de mobilidade, não há contraindicação para ficar nessa posição. Então pode usar a tática à vontade. Quero todo mundo com as perninhas pra cima. Todo mundo tem pelo e você sabe disso. Enquanto o padrão estético diz que as mulheres, por exemplo, não podem ter um cabelinho pelo corpo, na verdade a gente tem muitos. Eles têm diversas funções, como manter a temperatura do corpo e até proteger a região. A questão é que muita gente acha que tirar todos os pelos da região da virilha e do ânus é sinal de higiene, mas será mesmo? Bem, depende. A região íntima, na verdade, ela é cheia de pelinhos por razões fisiológicas. Como eu falei, ele impede que bichinhos do mal entrem na região e causem doenças, e também mantém a temperatura e a umidade da região. Isso quer dizer que quando a gente raspa tudo, a gente perde a barreira de proteção natural. Além disso, a remoção total dos pelos pode causar um desequilíbrio na região genital, especialmente nas mulheres, o que pode contribuir para o aparecimento de doenças. Não é que exista uma contraindicação formal em relação à depilação íntima. Na verdade, o corpo é seu e você faz o que você quiser com ele, querida. Mas algumas dicas podem te ajudar. Se você costuma depilar com frequência e sofre com problemas como a foliculite, eu sei como que é, eu tenho, o melhor a se fazer é só aparar os pelos ou partir para a depilação definitiva, a laser. O mesmo vale para quem sofre de dermatite de contato ou irritação por causa do atrito da região com peças de roupa ou outras partes do corpo. Já se você se depila sempre e sofre com infecções vaginais recorrentes, é melhor deixar os pelinhos crescerem para se proteger de qualquer infecção que possa rolar. E se você quer deixar os pelinhos lá, show! Mas cuidado que eles podem atrapalhar a higiene do lugar. Então, tem que limpar direito. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu genitais e também pelos pubianos. E se a gente for considerar a questão sexual, tem gente que se depila porque diz que dá mais prazer na hora da relação. De novo, não há regras nem contraindicações. De qualquer maneira, se você quiser tirar tudo, é melhor ir num especialista desse procedimento para que faça tudo direitinho. E fique de olho em qualquer reação. E claro, se houver problemas recorrentes, vá ao médico. Você já deve ter acordado com aquela frase na cabeça: eu não vou beber nunca mais. Eu acordei hoje assim, por exemplo. Pois é, a ressaca terrível não costuma fazer distinção de gênero, apesar que com as mulheres ela costuma ser um pouquinho pior, já que elas têm uma menor massa corporal. Machista! Mas ainda bem que tem aqueles remedinhos milagrosos que a gente toma antes e depois e puf, a ressaca desaparece. Milagre, né?
Milagre mesmo, porque é tudo mentira. Isso porque todos os especialistas consultados são unânimes em dizer: não há remédio que cure a ressaca. Bom, a ressaca em si você já deve ter passado por uma, né? Ela nada mais é do que os sintomas de uma intoxicação alcoólica, que causa dor de cabeça, náusea, desidratação e um monte de outras coisinhas muito terríveis pro seu corpo. Bom, o que esses medicamentos fazem, na verdade, é só tratar esses sintomas da ressaca e não prevenir ela de fato. Mentiras. Eles costumam ter analgésicos para dor de cabeça, antieméticos para náusea, além de antialérgicos, antiácidos e estimulantes, como a cafeína. Os especialistas ainda recomendam que não se faça uso contínuo desses medicamentos, principalmente em pessoas que têm problemas estomacais. Isso porque esses remedinhos têm certas substâncias que atacam a mucosa estomacal, podendo provocar até úlceras. Bom, e já que a ressaca vai continuar existindo, é bom você tomar alguns cuidados para evitar que a noite de alegria se torne um tormento no dia seguinte. It's what she deserves. A primeira recomendação eu acho que todo mundo já sabe, não é? Não beba de estômago vazio. O ideal é estar alimentado, de preferência com alimentos leves, porque isso vai diminuir os sintomas da ressaca. Outra dica clássica é beber bastante água e suco de frutas. No caso da água, ela vai te manter hidratado e o suco vai manter a sua glicose e os sais em dia. De qualquer maneira, a principal recomendação é meio óbvia, né? Se você evitar exageros, no dia seguinte, nada de dor de cabeça, enjoo ou qualquer outras coisas. Ou seja, nada de ressaca. Você sente algum desconforto na hora de fazer o número 2? Ou sente uma dorzinha ali na região anal quando fica muito tempo em pé ou sentado? Caso a resposta seja sim, é bastante provável que você tenha hemorroidas. Esse é o nome dado quando há veias inflamadas e dilatadas ao redor do ânus e na parte terminal do reto. E sim, elas podem ser bem incômodas e doloridas. As hemorroidas surgem geralmente em decorrência de um aumento na pressão ali da região. O que isso significa? Bom, é que se você é um tipo de pessoa que fica horas sentado ali no vaso sanitário, seja por constipação intestinal ou por estar grávida, e faz muita força para fazer o número 2, é que há boas chances de você desenvolver um problema do tipo. Além da dor, também é comum ter sangramentos e escoriações ali na região. E também tem as hemorroidas internas, mas os sintomas são os mesmos. Se esse for o seu caso, o melhor a se fazer é procurar um médico para saber aí qual o tratamento adequado e garantir que o problema é realmente hemorroidas e não outro tipo de doença. Sobre o tratamento, ele nem sempre vai ser com cirurgia. Há uma boa variedade aí de possíveis soluções quando se fala em tratamento clínico. Elas podem envolver desde o uso de medicamentos anti-inflamatórios até um banho de assento morno ou ficar de repouso, de preferência na horizontal. Outro fator importante é a alimentação, garantindo uma dieta aí rica em fibras, além de manter a hidratação em dia. Isso facilita na hora de fazer cocô e também evita aí que você fique muito tempo sentado no vaso sanitário, um hábito que também faz aumentar a pressão ali do local. E outra dúvida comum sobre hemorroidas é se quem tem pode fazer sexo anal. E a resposta é sim, desde que sejam observados alguns pontos. O primeiro e mais óbvio é que se evite a prática enquanto se estiver numa crise. Isso porque ela vai tornar tudo ainda mais dolorido e o quadro pode até ser piorado. Fora isso, e desde que tomadas as devidas proteções, o sexo anal não vai causar hemorroidas ou piorar o problema. É isso. Vou dar uma sentadinha aqui. Qual?